Você não vive o propósito enquanto fica fugindo de quem você é. E quem não se conhece não se posiciona. Tem pessoas que querem viver uma vida abundante, mas o que acontece? O que acontece, pessoal, é que a pessoa não consegue lidar com as emoções que estão dentro de si. E é por isso que muitas pessoas acabam tendo problemas em várias áreas da sua vida, porque não conseguem olhar para dentro de si e reconhecer o que precisa melhorar e ter esse autoconhecimento. Então você precisa se conhecer, você precisa entender por que eu sinto isso, por que eu sou assim, o que está acontecendo. Muitas vezes não é porque você quer, muitas vezes é algo guardado, algo que foi gerado, até mesmo pelas pessoas da sua família. Então, quando nós nascemos, nós temos a nossa base, né? Que é o pai, a mãe e a família. E muitos traumas já são gerados ali. Então, quando a gente chega na vida adulta, nós já chegamos já pessoas feridas. Então, nós precisamos entender que o autoconhecimento ele não é luxo, ele é necessário. Porque se você não se conhece, você se sabota. E é o que realmente tem acontecido e já aconteceu comigo. E antes eu não percebia que eu sabotava algumas coisas. E depois eu comecei a analisar. Olha, essa reação aqui é porque de tal coisa. E depois que eu vim perceber, vim olhar para dentro de mim, eu vim perceber que era algo do passado que eu precisava resolver. E que eu ainda preciso resolver. Mas se você não olhar para dentro de si e não tiver esse autoconhecimento, fica difícil. Porque até mesmo se alguém for te falar alguma coisa, te aconselhar, muitas pessoas nem querem ouvir. Mas a gente precisa olhar pra gente e reconhecer. Porque a partir disso aí é que as coisas vão mudando. Então, olha só, gente. Tem algo que muita gente não percebe. Mas o inimigo, para te destruir, ele só precisa te manter ferido. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele usa traumas, medo, insegurança, palavras que você ouviu. Tudo para fazer você acreditar que não é capaz, que não merece e que não consegue. E realmente essa é a verdade. Nós sabemos que Deus ele tem planos incríveis para nossas vidas. Só que desde que a gente nasce até a gente chegar na fase adulta, muitas coisas acontecem. E o inimigo ele quer isso. Ele quer nos ver derrotados, começando pela nossa mente. E muitas pessoas pensam isso, que não conseguem. Muitas pessoas se agarram a palavras que eu ouvi de um pai e de uma mãe, que a pessoa não ia ser nada na vida, que a pessoa não ia ser ninguém na vida, que a pessoa não ia casar bem, que a pessoa não ia ter filhos abençoados. Então, muitas pessoas pegam isso e aquilo ali se torna um decreto na vida da pessoa, que a pessoa vive uma vida dessa forma. Mas Deus ele te chamou para você se curar, para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Porque Deus ele gosta, Deus ele ama famílias. E famílias, pessoal, famílias bem estruturadas, são formadas por pessoas curadas. Deus ele quer te dar uma vida abundante e para isso você precisa dar abertura, primeiro tendo esse autoconhecimento, porque conhecer a Deus é importante e é através do conhecimento de Deus que você também precisa olhar para você também se conhecer e viver uma nova fase de uma vida abundante. E através disso tudo você começa a viver uma vida, uma versão sua diminuída de você mesmo. E Deus, ele não quer que você viva com esse peso que te feriu. Deus, ele quer que você se abra, que você se transforme, que você deixe ele te curar. E a gente vê nas histórias bíblicas que muitas pessoas viviam assim. Mas quando Jesus ele chegava, ele transformava a vida das pessoas, porque elas queriam, porque elas davam espaço. E Deus ele perguntava, né? O que queres que eu te faça? Em muitos casos ele fazia isso. E Deus ele também está te perguntando hoje, o que queres que eu te faça? Então se você quiser ter um emocional transformado, uma vida transformada, fala para Jesus e comece a procurar meios. Uma das coisas que me ajuda muito é assistir vídeos incríveis aqui na internet. Aqui tem vídeo de testemunhos aqui no YouTube, vídeo de crescimento emocional, crescimento financeiro, para várias áreas. Então a gente precisa reter o que é bom. Então o que for bom, você retém. O que não é, você deixa de lado. Então a gente precisa ter esse conhecimento, porque o conhecimento é o que transforma as nossas vidas. Tem pessoas leigas realmente,
leigas da palavra de Deus, leigas de assunto e muitas vezes leigas delas mesmas. Elas não se conhecem elas mesmas, só vivem na cultura que foi introduzida, só viveu as coisas que as pessoas falaram, mas não realmente o que Deus planejou, não realmente os sonhos que elas tinham, os sonhos que elas queriam. Porque muitas vezes as pessoas sonhavam, mas chega na vida adulta, pensa que não é possível. Mas tudo isso porque já vem de algo que é implantado na mente das pessoas, de que elas têm que viver uma vida assim mesmo, uma vida que não precisa de muita coisa, uma vida básica. E as pessoas não têm sonhos. Mas Deus hoje, Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Deus, Ele quer dizer para você que é possível, que você pode ser curado, que você pode ter seus sonhos transformados. Porque tudo começa aqui, pessoal, tudo começa aqui na mente. Se a sua mente está bem, você vai pensar coisas boas. Se você tem uma mente diminuída, você vai pensar coisas pequenas. Então as primeiras coisas começam na mente. Por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante você olhar para dentro. Então, se conhecer é olhar para dentro sem fugir. É você realmente reconhecer quem você é. Se curar é decidir não viver mais preso ao que te machucou. Então, o que te machucou que você leva até hoje? Se você precisa liberar o perdão, perdoe, libere, porque os anos passam. Os anos passam muito rápido. Então é melhor você viver os melhores anos da sua vida do que você viver presa a algo que já passou, a algo que te machucou. E os sentimentos guardados, eles também geram doenças. E Deus, Ele não quer te ver doente. Então, alivie seu coração, sua mente, seu pensamento e viva uma vida leve e tranquila diante de Deus. Então, a cura, ela é um processo. Mas permanecer ferido é uma escolha. Nós precisamos nos responsabilizar pela nossa vida. Tem pessoas que só culpam outras pessoas de viverem assim, mas elas mesmas não escolhem viver uma nova vida. Eu não sei se você tem vivido essa vida, mas Deus, Ele te chamou para te libertar, para te curar do que está te limitando. Deus, Ele não quer te ver uma vida limitada. O inimigo, ele trabalha no trauma, mas Deus, Ele trabalha na transformação. Você quer viver o propósito de Deus? Então pare de fugir de você e comece a se reconstruir. Uma mente curada vive uma vida que antes parecia impossível. Então, quando a mente se cura, ela começa a ver possibilidades que antes ela não via. É como se fosse uma cidade. Os traumas, os medos, as inseguranças, as palavras negativas, é como se levantasse um muro. Então, se o muro ele vai acima da cidade, quem está ali na cidade fica no ambiente escuro, não é isso, pessoal? Não fica escuro? Fica escuro. Mas quando a gente se liberta disso, a gente consegue enxergar além do que a gente via. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você enxergue além. Deus quer que você viva além. Deus quer que você seja curado. Deus quer que você tenha uma vida transformada. Uma vida em abundância. Porque quando Deus não faz o pouco. Deus, Ele faz o transbordar acontecer. Incrível, fico encantada com Deus. Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Mas você também precisa querer. Você também precisa se autorresponsabilizar pela sua vida. Então, se você vem culpando alguém pela vida que você está levando, chegou a hora de você parar com isso. E você olhar para dentro de si e se responsabilizar. Começando por querer mudar. Então, Deus, Ele quer te dar uma vida melhor. Deus, Ele quer te dar uma vida incrível. Mas você também precisa querer. Se você vê que você mudar de vida é impossível, pois é, o impossível é a especialidade de Deus. Então, deixe Deus curar seu coração. Procure meios também, assista vídeos, faça terapia, ore a Deus, coloque seu coração diante de Deus, porque a sua vida ela vai ser transformada. Basta você querer. Deus, Ele quer, agora falta só a sua parte. Então, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou aqui do vídeo, já vai comentando aí. Eu serei curada, eu viverei o transbordar de Deus. E também pode colocar o seu testemunho aqui, porque vai ser incrível poder responder a sua mensagem. Então já envia esse vídeo para aquela pessoa que também precisa se curar, precisa de uma mensagem de força. E essa mensagem é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Então se você ainda não é inscrito,
Não se esqueça, tá? De se inscrever e de dar uma curtida no vídeo. Então, beijo, até o próximo vídeo.